E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de hoje, sim, seguimos com a cobertura da Copa do Mundo Feed, este evento que tá pegando fogo. E o dia de hoje foi o dia da grande final da Copa do Mundo, a segunda partida clássica jogada entre o polonês Jan Duda contra o russo Sergei Karakin. Lembrando que no dia de ontem a gente teve aquela polêmica partida onde o Karakin jogou com as peças brancas e acabou empatando o jogo no lance 17. E hoje tivemos um vencedor aqui, meu povo e minha pova. Quem, Rafaelzinho? Vamos descobrir. Hoje vamos ter um campeão. O vencedor dessa partida já é o vencedor da Copa do Mundo Feed, esse evento sensacional. E eu digo mais, a partida de hoje da grande final, ela foi uma verdadeira pintura, uma obra divina, uma partida brilhante, que não se vê todos os dias. Então te segura na cadeira, aperta o cinto, prepara a pipoca e vamos à luta, que é o que o xadrez é agora. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas estava o polonês Jan Duda contra o russo Sergei Karakin, e o Duda começa a partida aqui da grande final da Copa do Mundo com o lance D4, sólido feito uma rocha grobiana. O Karakin escolhe jogar aqui com cavalo em F6, e depois de C4, E6, cavalo em F3, D5, lutando pelo centro, e o lance cavalo em C3 e C5, o Karakin aqui, ele tá escolhendo jogar a semi-Tarrasch, uma abertura super consistente para jogar contra a ideia de peão da dama, valendo o título da Copa do Mundo, hein? C por D5 é a escolha do polonês, C por D4, dama por D4 e E por D5 simplificaram bastante o centro, e o Karakin agora vai lutar com o peão isolado. Porém, em contrapartida, observe que o Karakin, sim, ele tem um peão isolado, mas muita mobilidade agora para desenvolver as peças. E essa é a ideia da semi-Tarrasch. A partida segue agora com o Duda jogando aqui o lance bispo em G5, cravando o cavalo de F6, o Karakin diz nada disso. Bispo em E7, descravando o cavalo, preparando o roque, e agora E3 é o lance do polonês, preparando também para desenvolver as peças dele, que é tirar o bispo de casas claras. O Karakin faz um lance super lógico nessa posição, que é roque, proteger o rei dele. Torre em D1 é a ideia do polonês, observem que ele já começa a atacar super rápido o peão isolado das brancas, é um lance muito lógico. Cavalo C6 jogado pelo Karakin tocando a dama, dama em A4, e agora vem aqui o lance bispo em E6, trazendo mais suporte para o peão central e também desenvolvendo mais uma peça. Nessa posição foi jogado o lance bispo em B5, as brancas também seguem desenvolvendo as peças, botando muita pressão agora no ponto de C6, e dama B6 é a escolha do Karakin, um lance super natural e lógico também. Defendeu C6, e bota a pressão ali no ponto de B2. E neste momento, o Duda joga aqui um lance muito interessante, muito criativo. Ele vai sim escolher agora a captura bispo por F6 nessa posição, onde ele troca um peão central por um peão da ala. Rafaelzinho, isso é bom? Eu sempre ouvi falar que isso não era tão bom. Pois é. Vamos descobrir se é bom ou não. A ideia do Duda vai ser jogar com as peças com mais atividade. Se funciona, não sabemos. Segue a luta. Bispo por F6 foi o lance do polonês aqui. Bispo por F6 jogado pelo Karakin e cavalo por D5. Observe que ele tá tocando a dama, tá tocando o bispo em F6. Tem que fazer a captura desse cavalo. Tomou aqui o Karakin, torre por D5 e bispo por B2. Bom, fizeram essas trocas. Segue uma guerra esta partida na grande final. E o tema que surge agora aqui pras pretas é que o Karakin, sim, tá querendo jogar no próximo lance bispo C3, cheque, e piorar aqui a posição do rei do Duda. Existem duas opções para as brancas aqui nessa posição, que são os lances mais lógicos. O que as brancas querem fazer? Botar a torre para jogar. Não é essa a ideia do Duda, ativar as peças? É isso que ele quer fazer, botar a torre de H1 aqui na coluna D. Existem duas formas de fazer isso. Jogar com roque e depois jogar o lance torre D1, ou o lance do Duda surpreende o mundo, ele joga rei em E2, ele abre mão de fazer o roque nessa posição e sim escolhe jogar com o rei no centro. Que loucura, Rafazinho! Pois é, o Karakin então agora não tem mais o cheque em C3, volta o bispo para casa de F6, dando mais suporte aqui para casa de D8, né, para lutar pela coluna D, e agora chega o lance torre de HD1, que era a ideia do polonês. Bom, nessa posição o Karakin joga o lance torre C8, e a partida segue com um lance muito interessante do Duda, que é o lance bispo C4. Ele ativa o bispo, fica pressionando o ponto de F7, e um dos temas que ele vai querer é talvez colocar o bispo na casa de B3. Porém, contudo e entretanto, o Karakin aqui joga o lance dama B4, propondo a troca das damas, que é um lance até que favorece, de certo modo, né, o lance rei E2 aqui do Duda. Porque sim, se trocar as damas, a gente vai acabar entrando no final onde o Duda já tá com o rei participando no centro do tabuleiro. Mas cuidado, isso daqui é uma verdadeira armadilha. Não foi o lance jogado na partida, tá? Se o Karakin trocasse as damas, ele levaria aqui cavalo por B4. E olha lá, ó.
tem uma torre ameaçada aqui e um bispo ameaçado ali. E a torre não consegue sair defendendo o bispo. Seria uma verdadeira loucura, ele ficaria perdido. Então, muito malandro foi o Caraquinho com o lance dama B4, só que o Duda acerta o lance fino nessa posição. Dama em B3, ou seja, ele mantém a proposta da troca das damas, intensifica mais ainda, futuras pressões estão surgindo em F7, tá vindo torre D7, torre na A7, uma bomba, e o Caraquinho agora, ele é meio que forçado aqui a fazer dama por B3, o Duda então faz bispo por B3, e sim, conseguiu de certa forma trocar as damas, e já tá com o rei no centro, e a luta que é o xadrez segue, o Caraquinho tem que fazer um lance muito triste aqui, que é o lance cavalo B8, ele não pode permitir que a torre consiga invadir a 7ª fileira, e esse é o lance que ele faz. E agora surge o tema, como que o Duda consegue botar pressão nessa posição, e ele joga aqui G4 grobiano. A ideia é clara, ele quer jogar com G5, começar a piorar as peças do Caraquinho pouquinho a pouquinho. O cavalo já tá bem pior, mas o bispo ainda segue ativo, então ele quer piorar esse bispo, voltar o bispo pra uma casa mais passiva. Então H6 é a escolha do Caraquinho, defendeu a ideia de G5, o Duda diz nada disso, H4, e de novo ele ameaça jogar com G5. E agora o Caraquinho precisa liberar umas casas de fuga. Ele joga aqui o lance G6. A partida segue com G5, HG5, HG5 e bispo em E7. Bom, o bispo já saiu aqui da grande diagonal, mas por enquanto o Duda ainda não consegue invadir. Como que ele segue apertando? Bom, ele joga aqui o lance torre E5, um lance bem criativo, jogando ainda em cima das peças do Caraquinho que estão ali meio expostas, né? Então agora, nesse momento, o Caraquinho vai para um lance muito perigoso, parece um lance super lógico, mas é muito perigoso, que é o lance cavalo C6. E esse lance é que vai ser a verdadeira chave dessa partida, porque nesse momento o Duda jogou um lance aqui que é brilhante, genial, uma obra divina. Ele joga aqui torre em D7, isso daqui é de uma genialidade incrível, inacreditável. O Duda aqui, ele percebe que dar a qualidade pelo dinamismo é a melhor continuação nessa posição, e ele acertou esse lance finíssimo. Bom, o Caraquinho jogou aqui o lance bispo em D8, tá? Ele não capturou, observe, tá caindo a torre aqui em E5, mas ele não capturou, porque o grande tema é que se tomasse essa torre, entraria nessa linha aqui que é muito ganhadora para as brancas, seguindo com o cavalo por E5, e agora eu tô botando uma pressão forte aqui em F7, e também aqui no peão de G6, porque o peão de F ele tá cravado. Então tem uma ameaça de cavalo por G6. Se jogasse a linha mais fina aqui para as pretas, que seria bispo por G5, então o Duda teria aqui cavalo por F7, e agora basicamente as pretas são forçadas a tomarem esse cavalo, porque o rei tá absolutamente na cara aqui do bispo, né? Então tá tendo tema de descoberto para todo lado. O lance melhor para as pretas seria fazer torre por F7, devolvendo a qualidade, e depois de torre por F7, com ameaça de vários descobertos aqui para ganhar material, tá caindo o bispo, tá caindo a torre, teria que jogar o lance aqui rei H8 saindo do cheque, torre por B7, agora eu tô ameaçando pegar mais um peão, A5, F4 seria o melhor lance aqui, bispo em F6 e E4, e nessa posição as brancas estão muito ganhas, tá? Tem um peão fraco aqui, tem um peão avançando, limitando mais ainda o bispo, e esse peão ainda promove numa casa clara, tá absolutamente ganho se o Duda entrasse nessa variante, né? Mas o Caraquinho vendo tudo isso, ele não entrou nisso. Depois do lance torre D7, ele jogou aqui bispo em D8 e pensou, vou ter que me segurar na guerra que é o xadrez. E é a grande final, não podemos esquecer disso. Nessa posição foi jogada aqui torre em B5, um lance super forte do Duda, criando mais um ataque ali no peão de B7, cavalo em A5, defendendo tudo meio que na ponta dos dedos, e nessa posição o Duda joga aqui o lance bispo em D5, botando mais uma pressão no ponto de B7, muito difícil jogar com as pretas, as peças estão muito passivas aqui. Inclusive nessa posição, o Duda tinha outro lance muito forte aqui, que seria a captura do bispo, tá? Ele poderia entrar nessa variante, a melhor continuação para as pretas seria torre de C por D8 e torre por A5, onde as brancas acabam trocando uma torre por duas peças, né? E vão ficar muito ganhas aqui nessa posição também. Poderia jogar aqui o lance A6 defendendo o peãozinho e cavalo em E5, e agora eu tô ameaçando tomar em G6, tô botando muita pressão aqui no ponto de F7, e logo em seguida tá vindo torre C5, torre na 7ª, as brancas vão fazer a festa aqui. Então o Caraquinho não entrou nessa variante, tá? O Duda, na realidade, acabou não entrando nessa variante, mas ele jogou bispo em D5, que é o segundo lance mais forte nessa posição, que também mantém uma vantagem muito grande para as brancas. O Caraquinho então jogou o lance torre C7, já num esperneio extremo, e nessa posição chega aquele ponto onde as peças estão entrando em colapso. Tá todo mundo sobrecarregado aqui, observem lá.
Tem um cavalo caindo aqui, mas claro, tem uma torre caindo aqui também. O grande ponto é a torre de F8, ela tá muito sobrecarregada. Ela defende F7 e defende também aqui o ponto de D8. Então, por conta disso, o Duda joga aqui o lance bispo por F7, utilizando o tema da torre sobrecarregada. E o Caraquinha aqui foi forçado a jogar o lance rei G7, que é um lance triste também, porque vai entrar no final pior, né? Se o Caraquinha tivesse capturado, ele levaria torre por D8, cheque, e depois de rei G7 tá caindo o cavalo, e aqui ele entraria no final com uma peça a menos, seria mais triste ainda. Então ele foi forçado, depois de bispo F7, jogar rei G7, que é super triste. E agora a partida segue aqui com torre por C7, bispo por C7 simplificando e bispo em D5. E nesta posição, o Caraquinha, ele abandonou a partida, abandonou a grande final da Copa do Mundo por um motivo muito prático aqui, tá? O grande tema que surge nessa posição é que eu tô apertando aqui o ponto de B7, se jogar um lance como bispo B6 defendendo tudo, então tá chegando o cavalo em E5, que é um lance super forte, e depois bispo E4, e observem um detalhe, não tem direito como defender o peão de G6, vai cair mais um peão, e as brancas vão ficar com 3 peões passados, e muito ganhas nessa posição, então, sim, o russo abandonou a partida nesse momento, e o grande campeão da Copa do Mundo 2021 é ele, Ian Duda. Por merecimento, uma partida genial ele fez aqui na final, talvez uma das partidas mais brilhantes da carreira do polonês, em torre D7, que é, como eu disse, uma obra divina. A Copa do Mundo, ela acaba em grande estilo, com este polonês levando o título, então, por muito merecimento, ele que eliminou o atual campeão mundial, o Magnus Carlsen, e ele não deu a menor chance pro Caraquinha nesse confronto, e sim, Ian Duda, então é o nome dele. Tá lá, pessoal, o polonês é o campeão da Copa do Mundo com essa partida inacreditável. Se tu gostou desse vídeo, não esquece daquele likezão aí embaixo e fica aqui o agradecimento também a todos vocês que acompanharam essa cobertura sensacional desse, que é um dos eventos mais inacreditáveis, mais bonitos do xadrez. A Copa do Mundo mostra a luta, que é o que o xadrez é. Partidas eliminatórias, uma atrás da outra. Agradeço muito a presença de todos vocês nas lives, acompanhando, e aqui nos vídeos também comentando, participando. Muito obrigado a todos vocês, e tá lá. Chegamos ao ciclo, né, ao final do ciclo da Copa do Mundo com essa partida que é uma obra divina. Muito obrigado, pessoal. Se tu gostou do vídeo, não esquece do likezão aí embaixo, e até os próximos vídeos!